Fez aqui. Como eu disse que tinha uma peça que essa peça gerava o pulso para acionar a sua placa aqui, ó. Essa placa aqui ela funciona com uma tensão baixa. Não sei que é uns 70 volts. Aí, como não tinha essa peça que eu tava dizendo, aí que ele fez? Ele botou uma fonte. Ele botou uma fonte para substituir essa peça. Essa peça todinha ele substituiu com uma fonte. Ele pegou, tirou a parte que era relacionada à fonte desse equipamento aqui e, e fez a ligação numa fonte. Aí ele adicionou uma fonte nela. Ele fez uma adaptação, uma fonte para acionar a placa lá. E essa placa que aciona, né, é a função do que faz o chaveamento aqui dos ventilador, do condensador. Agora falta eu fazer os testes de carga. Só falta ligar aqui, né? Ele não danificou não danificou nada. A única coisa que ele alterou aqui foi só a fonte mesmo, porque para acionar a placa. Ele fez isso, aí pronto. Ele corrigiu o problema assim. As outras coisas tudo funcionam. Eu acho que ele fez o teste na bancada, ele acionou a fonte. Aí por isso que ele está tudo ok. Aí só vou saber na hora que eu botar as cargas, né? Que as cargas é os dois eletroventilador, que é o de baixo, de cima, e o condensador. São as três cargas que ele controla. Aí ele faz toda a automação para essa placa. Que ele aciona a velocidade do ventilador, o condensador e os sensores. Aí só falta essa parte aí que eu estou dizendo, a parte de força, que tem uma coisa. Na hora que eu ligar aqui, ele pode ser que ele vai funcionar os ventilador ou não. Não sei como é que vai estar, se os ventiladores vão estar presos, se vão funcionar corretamente. Se funcionar tudo ok, tá tudo ok funcionando, aí eu vou fazer os testes se ele vai ficar gelando. Se não gelar, vai precisar botar gás. Pode ser que o gás escapou. Pelo tempo, né, que eu disse que passou muito tempo desligado, pode ser que teve um vazamento. Se não tiver vazamento, ele vai funcionar normalmente. Sem vazamento, não tem vazamento nenhum de gás, ele vai funcionar normalmente. Aí pronto, é só. Aí eu vou fazer os testes de carga, se estiver funcionando tudo ok, aí eu faço a montagem. Aí caso não, eu vou ficar esperando. Quando fazer os testes, né? Eu vou ligar um ventilador, depois fazer o outro. Aí quando terminar e tiver tudo funcionando, aí que eu monto. Por enquanto não, vai ficar assim para fazer os testes de carga. Em botar carga, para ver como é que é o comportamento da placa. Ela está funcionando corretamente, ó, com controle. Estou usando um controle remoto. Que ela estava com as pilhas estouradas, aí eu tirei, aí eu fiz umas adaptação também, para botar, para funcionar as pilhas. Pilha palita e está funcionando corretamente. As cargas, ó, o, as travas que está acionando, o motor, tá tudo funcionando corretamente. Ó, desliguei. Agora eu vou ligar. Aumentar o time. Beleza? Dá. Se o motor tá travado, alguma coisa assim. Quando eu abrir o motor tá livre. Aí eu peguei e fiz logo, fez a ligação, né? Sem um equipamento para fazer os testes de carga. Aí o motor tá funcionando. Só o de cima. O de baixo, relacionado ao congelamento lá, para esfriar, não tá sendo acionado. Só tá funcionando o motor de baixo com as três velocidades, tá tudo ok, as três velocidades, tá funcionando. Mas a parte de gelo, como eu disse, né, pode ser
Pode ser que o gás dele, né? Faz muito tempo que tá parado. Pode ser a questão do gás que não tá funcionando, mas senão o condensador era para estar funcionando. Tô esperando mais tempo para ver que ele vai começar a esfriar. Eu não sei como é o comportamento do condensador, que ele se funciona logo, se ele tem um tempo para acionar e a parte de baixo, né, para resfriar. Aí eu tô esperando para ver. Do compressor que ligou agora, mas foi pelo controle. É uma função que é essa aqui, ó, função automática que o compressor liga. Aí ele começa a soltar o ar gelado. Enquanto isso, ele vai ficar só mandando só um ventilador. Eu botei ele, agora eu tô testando, né? Ah, já foi esse ventilador que já tá funcionando. Agora o compressor só tá faltando o de baixo. Acredito que seja alguma. Quando ele começar a esquentar, aí é que ele vai ativar o de baixo. Mas até agora não. Aí eu botei essa função gelada aqui para testar o. E o controle parece que tá. Parece que a colher ele fica dando um pane. Aí eu fui nessa função aqui que eu tava apertando e acabou acionando o compressor, que eu pensava que não estava sendo acionado por causa da placa, né? Alguma ligação, mas pelo jeito não, tá acionando o compressor normalmente. O compressor, fiz um teste aqui de se ele, quando eu boto aqui no ar frio, ele desativa. O, o senhor que fez o serviço lá, ele botou outro termostato aqui, ó, um sensorzinho de temperatura. Aí eu vou botar ele fora para ver quanto tempo ele vai acionar novamente, que ele está na função automática. Se ele vai acionar o compressor novamente para começar a esfriar. Para ver que ele está funcionando os automáticos dele. Pronto, ó, continuando os testes, ele ele tá acionando o compressor normalmente. Lá embaixo também o eletroventilador está funcionando normalmente. Em cima também, tá tudo livre funcionando. A placa do senhor lá deu certo. E as funções, eu só tava vendo a questão aqui no controle. Tem vezes o controle ele dá um problema. Só aciona o compressor no automático. Se você tirar do automático, ele não aciona. E o sensor de temperatura, ele está funcionando. Quando eu montar aqui todinho, deixar ele bem montado, ele vai funcionar. Normalmente o sensor de temperatura, ele vai ligar. E depois, quando eu sentir uma certa temperatura, eu não sei qual é o automático dele, né? Eu acho que é 18 graus, alguma coisa assim, ele vai se desligar. Aí quando abaixar a temperatura, ele vai acionar novamente. Foi os testes que eu já fiz aqui, né? Botei o sensor lá na saída, ele funcionou, ele desligou automático.